Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos sustém, aquele que está sempre nos ajudando, aquele que é fiel, aquele que não tosqueneja, aquele que nos mantém na sua perseverança, aquele que nos ensina. Estejais sempre perseverantes, a segurança daqueles que nele se refugiam e que estão sempre constantes, aqueles que trazem à memória tudo aquilo que nos traz a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, aqueles que permanecem firmes e constantes segundo aquele que nos sustém e nos ajuda, aquele que nos ensina a permanecer agradando ao nosso Senhor. A palavra diz: antes importa em primeiro lugar obedecer ao Senhor do que aos meros mortais, mesmo porque aqueles que se opõem à sua verdade, nós não há comunhão com aqueles que seguem na injustiça, não há comunhão com aqueles que estão mergulhados em densas trevas, enquanto na verdade estamos na luz. Trevas significa ignorância daqueles que se opõem à sua verdade. Luz, aqueles que conhecem a luz e permanecem na luz. Porque aquele que diz que é luz e há trevas é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O Senhor nos ensina a estar sempre demonstrando pelo bom proceder. Ele nos conhece através das atitudes. Assim o Senhor nos ensina. Por isso devemos permanecer sempre na luz. Aquele que o conhece e tem um encontro com a luz não permite desvanecer, mas antes permanece na luz. Permanece nas mesmas obras, sendo seus imitadores. Assim a palavra nos ensina que requer que sejamos seus imitadores. Permaneceis firmes e constantes segundo a sua verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que restaura daqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que nos ajuda, aquele que nos é o fato de não sermos consumidos, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que se renova a cada manhã. E assim permaneceis, sempre demonstrando pelo bom proceder, sendo um bom testemunho em Cristo. A testemunha fraudulenta não ficará impune, assim a palavra nos diz. Mas aqueles que permanecem segundo a condução do seu Espírito, o Espírito é a verdade, são esses que produzem o verdadeiro testemunho, conduzido pelo Espírito daquele que é a verdade, aonde se anda na retidão, aonde se anda na integridade, aonde se anda sincero, aonde anda no amor verdadeiro. O amor não seja fingido, assim a palavra nos diz, mas antes demonstrai a sinceridade num coração de carne, o espírito contrito. Sacrifício agradável para Deus é um coração contrito, o espírito quebrantado, arrependido, daqueles que permanecem segundo a verdade, fazendo a vontade do reino dos céus, trazendo a vontade do reino à terra, onde não andamos em conformidade segundo o padrão deste mundo, mas antes segundo a mentalidade de Cristo, que nos instrui em toda boa obra. Aonde a nossa morada é celestial, do alto, e aqui como peregrinos forasteiros, aqueles que alcançarão a nossa morada celestial, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos
porque ele está preparando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só batismo, batismo com Espírito e com fogo, um pequeno rebanho que adentrará as regiões celestiais, aonde a palavra diz que aqui os ímpios são amarrados como que em feixes, o joio arrancado, a promessa, e que os justos, que não há um sequer a não ser por aqueles que são justificados pelo único justo, Tissadique, florescem sobre a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.